Olá, obrigado a você que está assistindo e acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Você que nos assiste para conferir as principais informações. Nessa edição de hoje, notícias de Porangaba e municípios da região, os fatos que são destaque no nosso noticiário regional e local a partir de agora para você aí no seu computador, tablet ou celular ou notebook, enfim, você que está nos acompanhando pela internet, pode ser pelos nossos perfis do Facebook, também a nossa página do Facebook do Cubo Notícias, tem o canal do YouTube e também no Instagram. Então, o nosso grande abraço para você nessa sexta-feira, mais um final de semana chegando por aí. Sexta-feira, hoje um dia, para a história mundial, um dia triste, um dia de recordações tristes, dia 11 de setembro de 2020. Para quem não se lembra, dia 11 de setembro de 2021 foi o dia dos atentados contra os prédios do World Trade Center em Nova York, também contra a base do Pentágono nos Estados Unidos, mais de 3.000 vidas perdidas nesse atentado terrorista que aconteceu em 2001. Portanto, hoje lembra-se aí os 19 anos desse fatídico atentado, Pois bem, gente, um dia triste para a história, mas que esperamos que seja alegre para você nessa data de 2020, Que seja um dia, uma sexta-feira perfeita, acompanhado de um final de semana perfeito, no momento conturbado pelo qual o mundo passa nesse ano de 2020, que também estamos rezando, como eu sempre digo aqui, para passar logo, Mas já estamos aí no mês de setembro. Tomara que 2021 seja um ano melhor. Gente, um abração então. Um abraço bem carinhoso para você. Vamos com o nosso noticiário, vamos com as nossas informações e hoje nós começamos com notícias referentes a casos policiais aqui da nossa região, A atuação das polícias nas cidades da nossa região para inibir crimes que costumeiramente estão acontecendo. Nós temos nesse nosso noticiário policial de hoje a cobertura que acontece de fatos em pelo menos duas cidades aqui da nossa região. Serquilho, que vai ser o primeiro assunto que nós vamos destacar já já, uma grande apreensão de drogas na cidade de Serquilho. E temos também aqui na região de Botucatu, Bauru e São Manuel, a polícia, nós estamos gravando o jornal nessa manhã de sexta-feira. Neste momento, a polícia fazendo uma operação de combate à pedofilia aqui na região de Botucatu. Pois é, e a gente começa falando sobre o caso de Serquilho. Essa mega apreensão de drogas, podemos dizer assim, porque, olha, vai dar maconha assim, a dar com pau, como tem maconheiro nesse mundo. Cacete nele! Porque, olha, é 1 tonelada de maconha que foi apreendida na madrugada de ontem em Serquilho, na rodovia Antônio Romano Skin Cariol, a SP-127. Mais de 1 tonelada de maconha. Essa droga estava distribuída, como você pode ver nas imagens, em 2 picapes, em 2 veículos que estavam trafegando pela Antônio Romano Skin Cariol. Os veículos foram abordados pela polícia na madrugada de ontem. E segundo a polícia, uma equipe estava fazendo patrulhamento pelo local quando suspeitou dos carros na altura do quilômetro 88 da rodovia. Eles fizeram a abordagem. Contudo, os motoristas, assim que pararam o veículo, fugiram a pé. Adentraram a uma área de mata nas proximidades da rodovia. Ainda estava escuro no momento da abordagem. Os policiais não conseguiram encontrar os motoristas dessas 2 picapes abarrotadas. A droga está na caçamba, como você está vendo, sem nenhum tipo de
de camuflagem, de fundo falso, nada. Foi na cara de pau. Isso aqui é traficante cara de pau mesmo. E burro. Diga-se de passagem. Com 1 tonelada de maconha em cima da caçamba da caminhonete mesmo, colocou e vambora. Dá nada, a polícia não pega. Se lascou, a polícia pegou 1 tonelada de maconha distribuída nesses 2 veículos, né? Em busca, nesses carros, nessas picapes, foram encontrados diversos tijolos de maconha. Aliás, só para fazer uma retificação aqui, foi bem mais de 1 tonelada de maconha, 1.200 quilos. Jovens dinâmicos aí, só enchendo a cara de droga. Tá? 1.200 quilos, aproximadamente 600 quilos de maconha em cada picape. É mole ou quer mais? A droga foi levada ao plantão policial de Tatuí e, infelizmente, os motoristas dessas picapes aí não foram presos. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes, eu enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Pois se fossem, responderiam por tráfico de drogas. Aí a polícia vai lá, prende, a justiça pega e dá uma multa aliás, uma pena de 1 ano e 8 meses, ou uma pena abaixo de 4 anos, aí vem a justiça com uma resolução, como nós dissemos na edição de quarta-feira, do Tribunal de Justiça, pedindo para que traficantes de, como se diz mesmo, menor potencial, sejam soltos. Bom, nesse caso não é de menor potencial, não, em 1 tonelada de drogas, 600 quilos, 1 tonelada e 200, 1.200 quilos, 600 quilos para cada picape, né? Mas as leis para o tráfico de drogas no Brasil são muito brandas e além de tudo tem esse negócio, né? Tem o traficante bonzinho, que é o que trafica de pouquinho, que pega uma pena leve, que recebe habeas corpus da justiça, e tem o traficantão. Todo traficante é cagão, sem exceção. Não devia ter isso. Tráfico é tráfico. Devia ser pena pesada para todos. Lá na Indonésia, então, nem se fala, né? Quem é pego com droga traficando lá na Indonésia, você sabe o que acontece? Você vai morrer. Sabe, né? Paredão. Então, não tô defendendo a pena de morte aqui no Brasil, pelo menos não para esse crime de tráfico. Mas uma prisão de uns 30, 40 anos estava de bom tamanho. Pena de morte eu defendo para pedofilia, que é o caso que nós vamos falar aqui. Aí eu defendo. Defendo sim. Ah, mas é extremismo? O que um pedófilo pode ter de recuperação? Como que você vai recuperar um pedófilo para inseri-lo novamente na sociedade? Tem como? Não tem, né? Então qual é a solução? Bala na cara dele. Chumbo nele. Né? As delegacias seccionais de Botucatu e Bauru estão realizando nessa manhã, nós estamos gravando o jornal neste momento, nessa manhã, uma operação de combate ao crime de pedofilia praticado pela internet. A ação, que recebeu o nome de Operação Artemis, conta com a participação de 60 policiais que estão cumprindo neste momento 12 mandados de busca e apreensão em casas e, acredite, até em comércios da região. Até em comércios. O delegado seccional, Dr. Lourenço Talamonte, disse o seguinte, a reportagem do jornal Acontece Botucatu. Abre aspas, nós temos 2 alvos em São Manuel e as buscas foram positivas. Os suspeitos já estão sendo conduzidos para a delegacia do município para as providências cabíveis. A pedofilia foi praticada por computadores ligados à internet com compartilhamento de imagens e fotos íntimas de crianças e adolescentes. Fecha aspas, disse Dr. Talamonte, Lourenço Talamonte, ao jornal Acontece Botucatu. A operação conta com o apoio
do DINTER 4, do DEIC de Bauru e do Instituto de Criminalística. Está aí, portanto, o Dr. Talamonte dando ao jornal Acontece Botucatu em primeira mão. Aliás, excelente trabalho do jornal Acontece Botucatu nesse quesito de acompanhar os trabalhos policiais da região. O Dr. Talamonte já dando em primeira mão a informação de que 2 suspeitos por prática de pedofilia já foram presos na cidade de São Manuel. Aí eu pergunto, né? A prática de pedofilia, o praticante de pedofilia tem algum tipo de chance de recuperação para voltar à sociedade? Essa é a pergunta que eu faço, ok? Meto bala. Bom, gente, ainda sobre a nossa região, mas agora saindo do foco policial e vindo para o foco climático. Porque o clima também está bem louco nesse ano de 2020. Tá tudo louco. 2020 tá tudo louco. Tá todo mundo louco, como diz aquela música, né? A Defesa Civil, ressaltando, nós estamos ainda no inverno, tá? No inverno. Vai terminar dia 21 ou dia 22 desse mês para depois chegar a primavera. Nós estamos ainda no inverno. E nós já temos a Defesa Civil do Estado de São Paulo fazendo um alerta para toda a nossa região de Botucatu, Itapetininga, Bauru. Nós estamos entre essas 3 regiões, Sorocaba, Itapetininga e Botucatu. Tem alerta, portanto, da Defesa Civil para a gente aqui a respeito do calor. Desgraça! Você achava que era o quê? Mais uma onda de frio no inverno? Não, seria muito normal para 2020. Para 2020, é a Defesa Civil fazendo alerta por causa do calor. Pois é, gente. A Defesa Civil está fazendo um alerta aqui para onda de calor que pode causar temperaturas até 38 graus na nossa região nos próximos dias. Ou seja, durante esse final de semana. De acordo com o órgão, a previsão aponta que, além do forte calor, a umidade relativa do ar atingirá níveis críticos, ou seja, muito baixos. Muito calor e muito seco vai ficar o ar. Nos municípios de Sorocaba, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba e Marília, os termômetros devem marcar até domingo temperaturas entre 35 e 38 graus. Embora o alerta tenha previsto temperaturas de até 38 graus, Ilha Solteira e Pereira Barreto registraram já ontem mais de 40 graus. Isso segundo as medições da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Por conta das altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, a Defesa Civil pede que a população tome algumas medidas, entre elas hidratação constante, beber bastante água. Eu sei que muita gente vai beber bastante cerveja, vai substituir, né, final de semana. Caça, cara! Pode tomar sua cervejinha aí na sua casa, tudo bem. Né? Agora não vai ficar se aglomerando em período de pandemia nos bares, né? Evitar a exposição ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia. Usar, quem tiver a possibilidade, vaporizadores de ambiente, ou quem não tiver o vaporizador pode usar toalhas umedecidas. Evitar práticas esportivas entre as 13 e as 15 horas e usar o soro fisiológico nos olhos e nas narinas. Em Bauru, ontem os termômetros registraram na parte da tarde a maior temperatura do ano no estado de São Paulo. 37, aliás, na cidade de Bauru, né? 37,2 graus Celsius, segundo medições do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A marca anterior lá em Bauru era de 35,7. A maior temperatura registrada ontem foi os 40 graus
na cidade de Ilha Solteira e Pereira Barreto. No inverno, tá, gente? Imagina no verão. Bom, gente, vamos agora aos números do coronavírus. Como eu disse, a pandemia ainda não passou. Quem vai se hidratar com a cervejinha no calor, faça isso na sua casa, né, com a sua família, sem muita aglomeração, claro, né, não vai chamar também todo mundo para ir para casa para fazer festa e tomar cerveja. Pode até tomar uma cervejinha gelada no final de semana, com esse calor, é bom, até eu gosto, quem não gosta. Mas a pandemia continua aí, então tome muito cuidado, continue a sua prevenção aí. Os números da região ainda são crescentes, num nível de aceleração um pouco menor, graças a Deus. Mas Tatuí, por exemplo, está registrando ainda alta no número de casos, 2.184 registros desde o começo da pandemia, com 57 mortes. Itapetininga, 1.323 casos, com 55 mortes. Boituva, 793 com 18 mortes. Capão Bonito, 624 com 19 mortes. Itapeva, 545, 11 mortes. Tietê, 491 casos com 15 mortes. Serquilho, 488 com 13 mortes. Itararé, 345 com 14 mortes. Guareí, 316 casos com 4 mortes. Angatuba, 270 com 7 mortes. São Miguel Arcanjo, 268 com 10 mortes. Buri, 261 casos com 9 mortes. Pilar do Sul, 217 com 3 mortes. Ribeirão Branco, 189 com 4 mortes. Tapiraí, 163 com 3 mortes. Cesário Lange, 150 casos com 5 mortes. Itaberá, 140 com 2 mortes. Guapiara, 112 casos, 8 mortes. Bernardino de Campos, 102 com 3 mortes. Campina do Monte Alegre, 93 casos com 1 morte. Ribeirão Grande, 86 com 1 morte. Alambari, 62 com 1 morte. Jumirim, 56 casos. Sarapuí, 43 com 1 morte. Taquarivaí, 40 casos. Nova Campina, 24 com 2 mortes. Timburi, 15 com 1 morte. Riversul, 12 com 1 morte. Município de Quadra, 8 casos. E os municípios de Óleo e Bom Sucesso do Itararé contabilizam 5 casos. Na região de Avaré, Laranjal Paulista, 679 casos com 5 mortes. Avaré, 564 com 16 mortes. Piraju, 247 com 7 mortes. Conchas, 229 casos com 5 mortes. Itaporanga, 196 casos com 4 mortes. Paranapanema, 148 casos com 1 morte. Taguaí, 146 casos com 1 morte. Cerqueira César, 136 com 6 mortes. Taquarituba, 100 casos com 3 mortes. Pereiras, 99 com 1 morte. Município de Itaí, 83 casos. Fartura, 82 com 1 morte. Sarutaia, 65 com 2 mortes. Manduri, 55 casos. Iaras, 48 casos com 2 mortes. Porangaba, segundo os números que foram divulgados, que são divulgados nesse boletim que nós pegamos da TVT e do G1 de Itapetininga e região, Porangaba continua com 37 casos. Aliás, gostaria de saber, eu não sei se é da Secretaria de Governo ou da Secretaria de Administração da Prefeitura de Porangaba, Secretaria de Administração, por que parou de colocar o boletim no site da Prefeitura? O boletim diário. Por quê? Por que o site da Prefeitura não está sendo mais abastecido com os boletins? Somente a secretária de Saúde é que tem que vir às redes sociais para fazer essa divulgação. Né? Coloca tudo também nas costas da secretária de Saúde. Vamos também os outros setores pertinentes à divulgação fazerem esse trabalho, né? Dá uma forcinha também para a Secretaria de Saúde de Porangaba, né? 37 casos, Porangaba. Segundo essas informações, né, que temos aqui. Arandu, 31 casos com 5 mortes. Águas de Santa Bárbara, 23 com 1 morte. Torre de Pedra, 20 casos com 2 mortes. Barão de Antonina, 17 casos, mesmo número de Tejupá.
e Coronel Macedo, 3 casos com uma morte. Esses são os números do coronavírus na região. Repetindo, a pandemia ainda não acabou. Os números podem ter desacelerado um pouco. A gente está vendo aqui que a cada edição que passa, os municípios apresentam, alguns deles, aliás, muitos deles apresentam evolução nos números, uma crescente nos números, o que sinaliza que pode até ter dado uma segurada, mas a pandemia ainda não passou. Exemplo disso, a nossa cidade de Porangaba, né, que na semana passada registrou em uma semana 7 novos casos, né? E hoje contabiliza aí 37, continua contabilizando ainda esses 37 casos. Vamos aguardar como ficarão os números depois da farra do final de semana prolongado do feriado de 7 de setembro, que emendou com o final de semana, né? Que todo mundo foi para a praia, teve gente que foi para a beira do rio, até quem deveria dar exemplo, né? Até quem deveria dar exemplo foi para a beira do rio, fez aglomeração na beira do rio, lá na Ponte da Amizade. A pessoa que foi, sabe, né? A pessoa que foi, que deveria dar exemplo, deve estar assistindo aí, né? Foi lá com a esposa, tomou um sol. Gomes, o sol, ele me fere como um punhal. Diz. Darei um jeito. Em meio à aglomeração, mais de 100 pessoas na beira do rio, todo mundo sem máscara. Ah, mas é ambiente aberto, mas tinha aglomeração porque era muita pessoa, muitas pessoas lá na Ponte da Amizade, aqui em Porangaba. Gente que tinha que dar exemplo. Foi fotografado e tudo lá. Na beira do rio. Na aglomeração, com todo mundo. Vai ficar complicado essa pessoa agora, né? Aplicar multa nos outros, sendo que não deu exemplo nesse final de semana. Bom, gente, vamos agora com as notícias aqui de Porangaba, né? E começando com o espaço do internauta, nós vimos nas redes sociais uma moradora fazendo uma reivindicação, uma justa reivindicação na Vila São Francisco. É um problema que também engloba outras ruas da vizinha vila São Judas Tadeu. Então temos aí algumas ruas lá na São Judas Tadeu, mas temos essa citação da rua Maria da Glória Campos Barros, que fica na Vila São Francisco. Mas nas duas vilas temos esse problema que é falta de manutenção da iluminação pública. Porque a iluminação pública de Porangaba não tem muita manutenção, a não ser no centro. No centro eles fazem manutenção para ficar tudo bonitinho, né? Mas nos bairros circunvizinhos, na qual se chamam de bairros da periferia. Periferia são as laterais, de fora do centro, né? Não estou falando periferia no sentido ruim da coisa, não. É periférico, no sentido periférico, no entorno da área central. Esses bairros periféricos, Bairro dos Nunes, Vila São Judas Tadeu, São Francisco de Assis, Vila São Luís, pouco trabalho de manutenção, ou quase nenhum trabalho de manutenção na iluminação pública. Mas o carnezinho do IPTU não falha e vem com a bendita taxa de iluminação pública, que não deveria ser cobrada. Ruas também de bairros periféricos de Porangaba ou até de loteamentos que não possuem iluminação pública, moradores desses bairros sem iluminação pública também pagam a taxa de iluminação pública sobre a alegação de que, sendo morador do município, ele usufrui da iluminação pública na área central também. Vê se pode uma coisa dessas. Então todo mundo paga a taxa de iluminação, ou de iluminação pública que vai para a prefeitura.
Ou vem no carnê do IPTU ou vem na conta da Elektro. E a Elektro repassa para a prefeitura a taxa da iluminação pública. Há um questionamento de muitos moradores ainda de Porangaba sobre a quem compete a responsabilidade de fazer manutenção das luzes dos postes da iluminação pública de Porangaba. Deixar bem claro aqui, bem claro. Desde 1º de janeiro de 2014, repetindo, desde 1º de janeiro de 2014, compete ao município fazer a manutenção, ampliação, o que quer que seja, referente à iluminação pública. Não compete mais à concessionária de energia elétrica. Compete à prefeitura fazer a manutenção ou ampliação da rede pública de iluminação do município. Portanto, é iluminação do município. A responsabilidade, repito, não, é que eles não divulgam tanto assim, eles querem ficar assim, né? Parece que fica aquele negócio, não vamos divulgar tanto que é a responsabilidade da prefeitura para não cobrarem a gente. Parece que é isso, né? Para tentar deixar aquele negócio assim, vamos fugir da responsabilidade. Dá para fazer o joguinho de empurra ainda? Não, não dá. Não dá. É desde o dia 1º de janeiro de 2014, prefeitura, município, é responsável pela iluminação pública. Ficou claro? Repasse para os seus amigos, repasse para todos que você souber aí e que tenham essa dúvida. Desde 1º de janeiro de 2014, responsabilidade da manutenção de iluminação pública é da Prefeitura Municipal de Porangaba. Então nós temos aqui a reclamação da moradora. Eu sei que você já está há um certo tempo vendo essa coisa preta aqui. E talvez você não esteja entendendo nada. Isso aqui é a imagem da rua. À noite. Né? Mas por que essa faixa preta aí? Não é uma faixa preta, é a foto da rua. Fica assim. A moradora disse o seguinte: gente, essa é a rua Maria da Glória Campos Barros. Já faz uns 3 meses que a lâmpada do poste está queimada. Há uma semana queimou outra lâmpada. Acho um absurdo. Você liga na Elektro, falam que é responsabilidade, que não é responsabilidade deles, e sim da prefeitura. Sim, a Elektro está correta. Como eu acabei de dizer, não é mais responsabilidade. Aí já não é culpa realmente da Elektro. Ela fala que é um absurdo, mas infelizmente a Elektro está correta. Desde 1º de janeiro de 2014 não é mais de responsabilidade dela, é da prefeitura. Então eles estão te respondendo corretamente. Aí ela conclui aqui: ninguém se responsabiliza e temos que ter nossa rua no escuro. E ainda esse poste fica no fim da rua, onde dá acesso à pracinha, que na época fizeram e esqueceram de iluminar. Foi um erro da administração anterior. Aí eu pergunto, a moradora, cadê os políticos? Isso desanima qualquer um. E infelizmente, essa pracinha, que fica próxima a Maria da Glória Campos Barros, justamente pelo fato de ter luz queimada, de ficar na escuridão, como fica aqui, vira e mexe, você deve ler as nossas notícias, o nosso site do Cubo Notícias, as notícias policiais, né? Quando tem apreensão de pessoas na prática de tráfico de drogas, esse é um dos pontos mais citados nos boletins de ocorrência, onde acontecem as apreensões de pessoas praticando tráfico de drogas. É um ponto conhecido na cidade pela prática de tráfico de drogas. Essa pracinha. Justamente por ser uma área escura, sem monitoramento, poderia ter uma câmera de monitoramento nesse local.
né? Enfim, é aquele negócio, mas a Rua 4 de Junho tem monitoramento, tem iluminação, Cristino Manuel de Miranda tem monitoramento, tem iluminação, mas na Constituição dizem que todos os brasileiros devem ser tratados de maneira igualitária, sem distinção. Por que os moradores da Cristino Manuel de Miranda merecem iluminação pública boa com câmera de monitoramento, os da 4 de Junho merecem iluminação boa com câmera de monitoramento e os moradores das vilas São Judas e São Francisco de Assis não merecem? Qual é a discriminação que está acontecendo aí? Tem discriminação? Os impostos cobrados dos moradores dessas duas vilas valem menos do que os que moram na área central? Os impostos dos moradores dos loteamentos que pagam taxa de iluminação pública e não têm iluminação pública valem menos do que os que moram nas ruas do centro? E vou enfatizar, porque senão vão querer colocar na minha boca coisa que eu não falei. Eu não estou falando que é errado os moradores das ruas centrais de Porangaba terem iluminação pública e terem monitoramento. Muito pelo contrário, eu acho inclusive que dá para melhorar a parte de monitoramento e de iluminação pública. Dá para melhorar no que eu digo na colocação de mais unidades de iluminação, de mais pontos de monitoramento, que já se provaram de extrema utilidade. É isso que eu estou dizendo. Tá bom, gente? Então, que fique claro e que todos os moradores de Porangaba saibam: responsabilidade da iluminação pública. Vou repetir. Sei que você vai até me xingar, já deve estar de saco cheio, mas é para você guardar na sua cabeça. Iluminação pública de Porangaba, responsabilidade da prefeitura desde o dia 1º de janeiro de 2014. Tá bom? Se não deram ampla publicidade a isso, nós estamos dando agora, para que seja de seu conhecimento. Bom, gente, e agora mudando de assunto, nós vamos falar aqui sobre o falecimento do ex-prefeito de Porangaba, aos 81 anos, Francisco Alves dos Reis, né? Temos que destacar o falecimento dele, que já ocupou o posto de maior autoridade do nosso município. Trata-se de uma figura muito conhecida em Porangaba, que possui uma família também muito conhecida em Porangaba, né? São pessoas muito queridas, inclusive. Portanto, uma justa homenagem ao senhor Francisco Alves dos Reis, como era conhecido pelos amigos, o Chico Padeiro, né? Pois é, ele nos deixou na quarta-feira, aos 81 anos, faleceu de causas naturais. Ele foi ex-prefeito, filho de Otoniel José dos Reis e de Jordina Alves de Camargo. Nasceu e foi criado em Porangaba. Ficou conhecido pela profissão de padeiro, a qual desenvolveu por muitos anos aqui na nossa cidade. Adorava futebol, jogou no Esporte Clube Porangabense. E ainda jovem, casou-se com a dona Maria Célia Alegre, que hoje carrega o nome de casada, né? Dona Maria Célia dos Reis. Aliás, a dona Maria Zélia Alegre foi a sua esposa e companheira até os dias atuais. Chico Padeiro e a dona Zélia tiveram 3 filhos: o Sávio Reis, o Francisco Alves dos Reis Júnior e também o saudoso ex-vereador Bosco César dos Reis. Chico Padeiro sempre teve muito interesse pela política, se candidatou a prefeito, venceu as eleições e se manteve no cargo pelo período de 1983 até 1989. Sua eleição marcou a primeira vitória da oposição na história política de Porangaba. Um dos destaques
da sua gestão foi a iniciativa de dar os primeiros passos para que Porangaba se tornasse a comarca que é hoje. Então, prefeito de Porangaba, em 1987, Chico Padeiro e os prefeitos das cidades de Guareí e Bofete se reuniram com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para debater e definir em qual cidade seria instalado o foro distrital. Porangaba saiu na frente. O município adquiriu o prédio do antigo Cine Santo Agostinho, na zona central, e ele foi oferecido para as instalações. O fator localização também deve ter influenciado na escolha da cidade para a instalação do foro distrital, né? Após realizar uma audiência pública no antigo Clube 21 de Abril, Chico Padeiro enviou o projeto de lei à Câmara de Porangaba, que autorizou que o prédio fosse cedido ao uso do Tribunal de Justiça. Após deixar a política, Chico se dedicou à atividade de produção rural, na criação de gado, na criação de frango de corte. Ele também trabalhava com táxi, ele era taxista aqui em Porangaba, atividade na qual ele aproveitava para conversar com os passageiros, que eram seus amigos, sobre uma coisa que ele adorava: o cenário político. Chico Padeiro foi velado e sepultado aqui em Porangaba na tarde de quarta-feira. Na quarta-feira, a prefeitura emitiu um decreto de luto oficial de 3 dias. Aí, portanto, o passamento do ex-prefeito de Porangaba, Chico Padeiro, aos 81 anos de idade. Ficam nossas homenagens e as nossas condolências aos familiares. E agora vamos falar de um assunto que o Chico Padeiro adorava, que é o cenário político, principalmente da nossa cidade, né? Nós já falamos na edição passada sobre as convenções que aconteceram no último final de semana, né? Nós tínhamos informações mais detalhadas da convenção que definiu a pré-candidatura do Cal e do Robertinho. Cal como cabeça de chapa, disputa da prefeitura, e Robertinho como vice-prefeito. Nós não tínhamos informações detalhadas sobre a convenção que escolheu o Edivaldo Pérez como pré-candidato a prefeito e o Zito, José Francisco Martins, a vice. Hoje nós vamos falar daqui a pouco sobre alguns detalhes, né? E vamos destacar agora a convenção que vai acontecer dia 15 de setembro. Né? Nós temos também que destacar aqui, dia 15 de setembro vai acontecer a convenção que pode definir o terceiro pré-candidato à disputa às eleições pela Prefeitura de Porangaba, que é do atual vereador João Paulo Urias, ou João do Luabella. Nas redes sociais foi divulgado o convite da convenção, né? Escolha dos candidatos do partido Podemos de Porangaba, dia 15 de setembro de 2020, às 19 horas. A convenção acontece na sede municipal do Podemos, na Praça Joaquim da Costa Barros, número 44. Daí, portanto, pode sair desta convenção o terceiro pré-candidato, ele que já há um bom tempo divulgou a intenção de disputar as eleições como pré-candidato pela Prefeitura de Porangaba. Ainda não há definição ou um nome ainda bem definido sobre quem seria o vice na chapa do João do Luabella. Portanto, depois do dia 15, dia 16, teremos a informação de quem será o pré-candidato a vice na chapa pelo Executivo na campanha eleitoral do João do Luabella. Isso, se ele formalizar, né, pode existir aí outros fatores no qual ele não queira ou não faça inscrição para disputar, né?
é sempre importante salientar aqui, por que você fala pré-candidato, pré-candidato? Fez a convenção e é pré-candidato ainda? É pré, porque podem, por diversos fatores, até o pré-candidato pode falar, não vou mais. Pode não fazer a sua inscrição na Justiça Eleitoral e só é candidato quem está formalizado pela Justiça Eleitoral, quem se inscreveu na Justiça Eleitoral para disputar as eleições. Só a partir daí, só a partir da inscrição na Justiça Eleitoral é que podemos chamá-los de candidatos. Até então são pré-candidatos, né? Mas vamos ver então, a partir do dia 15 de setembro, às 19 horas, vai acontecer a Convenção Municipal do Podemos, que definirá um terceiro pré-candidato. E candidato é só depois que se inscreve, tá bom, gente? Depois que se registra na Justiça Eleitoral. São pré-candidatos, agora passando os pormenores, né, da convenção do Edivaldo Pérez com o Zito. Passamos as informações detalhadas da convenção do CAL com o Robertinho. E agora, né, falando sobre a convenção dos partidos PSDB, Democratas e PTB, que aconteceu no dia 6 de setembro, às 9 horas da manhã, na rua Henrique Pinto da Silva, número 11, no bairro Colina Verde. Foi confirmada nessa convenção a pré-candidatura de Edivaldo Pérez, o Edivaldo Magrão, ou Edivaldo da Sabesp, ao cargo de prefeito pelo PSDB, e José Francisco Martins, o doutor Zito Martins, advogado, ao cargo de vice-prefeito. Ele é do Democratas. A convenção aconteceu, né, aqui em Porangaba. Tomaram ciência os membros dos diretórios municipais, através de e-mail, ao cartório eleitoral de Tatuí, com a devida antecedência, edital de convocação afixado em local público. Diz ainda também que após a leitura e apresentação de propostas, objeto do edital de convocação, como a escolha dos partidos a prefeito e vice-prefeito nas eleições majoritárias, também de candidatos a vereador nas eleições proporcionais, formação ou não de coligações e sorteio do número com que cada candidato irá concorrer, apresentou-se a relação dos postulantes aos diversos cargos eletivos e as propostas de coligação, sendo que por aclamação foi confirmada a pré-candidatura de Edivaldo Pérez ao cargo de prefeito e José Francisco Martins ao cargo de vice-prefeito, pelos partidos PSDB e Democratas, respectivamente. Foram 7 candidatos a vereadores pelo PSDB e 13 vereadores pré-candidatos a vereadores pelo PTB, respeitando-se as vagas destinadas a gêneros. O Democratas não lançou candidatos às eleições proporcionais, apenas lançando às eleições majoritárias o candidato ao cargo de vice-prefeito, que será o Dr. Zito. Devido à pandemia do novo coronavírus, o evento foi realizado em espaço aberto, onde os participantes, integrantes do diretório municipal, pré-candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, também o atual prefeito municipal esteve presente, segundo diz aqui, Luiz Carlos Vieira Sobrinho também esteve presente, e simpatizantes e amigos permaneceram no local fazendo uso de máscaras de proteção e de álcool gel, que foi disponibilizado. Gente, é o seguinte, ficou decidido também o nome para coligação majoritária. Haverá coligação majoritária, envolvendo os partidos PSDB, Democratas e PTB. O nome da coligação, segundo definido, né, pela maioria que participou da convenção, será Porangaba Melhor para Todos. Bom, gente, é isso. Essa é a política em Porangaba. Maiores novidades que tivermos a respeito das pré-candidaturas, das eleições 2020 no nosso município, já sabe, confere aqui com a gente. Bom, e agora para finalizar, gente, fazendo um apelo para você, já está até entrando aqui o número da conta corrente, da agência. Você já deve ter lido no nosso site e pelas redes sociais a campanha que está sendo realizada em pró a Majô, a Maria José Gomes, né?
está sendo feita uma campanha que foi idealizada pelas professoras Estela Maria Oliveira e Neuza Chamas para ajudar a Majô, como é conhecida aqui em Porangaba. Ela é nascida e criada em Porangaba, nasceu com uma luxação congênita de encurtamento de 14 centímetros do fêmur. Ou seja, ela tem um fêmur curto, 14 centímetros. E hoje, com 56 anos de idade, seus ossos estão fracos e sem musculatura. Praticamente sem musculatura, porque ela tem esse encurtamento. Então a musculatura ali fica muito fraca, fica comprometida. E por conta desse problema, primeiro os músculos sofrem a atrofia e depois a fraqueza dos ossos. Por conta disso, ela está numa cadeira de rodas, como você está vendo na foto, e não pode caminhar. A vontade da Majô é ter um triciclo motorizado para poder sair de casa, conversar um pouco com as pessoas, sair da sua residência, resolver alguma coisa na rua, né? Fazer compras. Aliás, Prefeitura de Porangaba, tanto essa gestão que está chegando ao final, quanto a nova gestão, favor, investir mais em mobilidade para pessoas com deficiência. Calçadas com guias altíssimas. Calçadas com guias altíssimas. Buracos nas calçadas. Ah, mas é de responsabilidade do morador dar manutenção na calçada na frente da sua casa. Então, fiscalize e multa se o cara não quer arrumar a calçada. Mas precisa a cidade de Porangaba fazer mais adequações nos espaços públicos, né, nas calçadas, para a mobilidade de pessoas com deficiência. Eu pergunto, é possível um cadeirante trafegar pelas ruas centrais de Porangaba, as ruas do centro de Porangaba? Um cadeirante consegue se locomover com facilidade? É o questionamento que eu faço aqui. Mas enfim, eu só estou aproveitando o gancho para sugerir que a atual gestão, nesse final de gestão, ou para que o próximo gestor, o novo prefeito, faça esse trabalho e apresente propostas nesse sentido. Mas não só apresentar proposta na campanha e depois não fazer, né? Porque, você já sabe, né? A gente vai guardar o plano de governo dos candidatos, de todos eles, porque ano que vem continua aquele quadro nosso que sempre a gente coloca aqui, o prometi, venci e esqueci. Você acha que não? Independente de quem seja o prefeito, vai ter. Então, gente, voltando ao caso da Majô, todos esses problemas dela, os problemas de saúde, tocaram o coração das pessoas aqui de Porangaba, visto que a Majô não tem condições financeiras para adquirir esse triciclo motorizado para ajudar a sua mobilidade. Então as professoras Neuza Chamas, da qual a Majô inclusive foi aluna, e a professora Estela Maria Oliveira, que é porangabense, hoje não reside em Porangaba, mas periodicamente vem a Porangaba, elas tomaram essa iniciativa de compartilhar uma campanha entre amigos e porangabenses, natos de coração, natos ou porangabenses de coração, né? Para que essas pessoas possam colaborar nessa campanha de arrecadação do valor que será totalmente investido e revertido na aquisição desse equipamento, desse triciclo motorizado para ela. É o único meio de locomoção possível para ela, tendo em vista que ela não tem ninguém que se disponha a empurrar a sua cadeira de rodas. E ela, por ter fragilidade nos ossos, né, também tem dor nos braços, fica difícil para ela se locomover com a cadeira de rodas. O custo desse veículo é de aproximadamente R$ 8.500. Não é barato, portanto é preciso da ajuda de todos, com um pouquinho que seja. Você já está vendo o número da conta poupança, 6008-111-2, agência Santander 0382, como titulares Neuza Miranda e Silva Chamas e Estela Maria de Oliveira.
Esse é o número aí da conta poupança. Se você puder colaborar com qualquer quantia que seja, todo mundo colaborando um pouquinho, é possível chegar a esse valor. Não precisa dar uma importância exorbitante de dinheiro, até porque a gente sabe que a situação econômica do Brasil agora, né, está cada vez pior. O Brasil está chegando a nível de Venezuela, né? Daqui uns dias já não vai ter mais comida nas prateleiras dos supermercados, do jeito que está indo, né? Já começando quando não falta e está disponível o produto básico, né? Quando não falta e está disponível o produto básico no supermercado, o preço é o olho da cara. Aí o presidente vem e fala, os donos do supermercado têm que baixar o preço. Mas os donos dos supermercados estão comprando caro. Não é eles que estão aumentando o preço do arroz, o preço do óleo, o preço do feijão. Não são os donos dos supermercados, senhor Jair Bolsonaro. É a situação econômica do Brasil que está forçando os produtores a aumentarem o valor dos produtos, a repassarem por valor alto, e os supermercados adquirem, compram já por valor alto e precisam repassar essa diferença para o cliente. Ou o supermercadista está lá trabalhando porque gosta, porque é gostoso. Ah, hoje eu vou acordar, não vou ficar dormindo, eu vou trabalhar porque é gostoso. Não. Então a gente sabe, a situação econômica do Brasil é delicada, mas se todo mundo fizer um pouquinho, é possível chegar a esse valor de R$ 8.500 para compra do triciclo da Major. Lembrando que as professoras Neuza Chamas e a dona Estela, elas se disponibilizam e se comprometem pela compra do triciclo e a prestação de contas aos colaboradores, ok? Então colabore com a Major. Essa é a campanha, número da conta poupança, não é conta corrente, é conta poupança e agência, tá tudo aí, ok? Colabore. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Fique com a santa paz de Deus. Um excelente final de semana para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua saúde, que são os principais bens que nós podemos ter em nossa vida. Forte abraço e até semana que vem.